a gente não está na era do aprendizado, a gente está na era do reaprendizado, né, Sandrão? Upskilling, né, que é o teu skill para cima, e o reskilling, que é você adquirir uma nova habilidade, Sandrão. O que acontece é que eu vou ter, e tenho, cada vez mais decisões críticas com acuracidade para a minha intuição ser muito mais precisa, ousada e ambiciosa. Olha a coisa maravilhosa. Olha a diferença de quem está usando esse recurso e quem não está, Salibão. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast, edição comemorativa, Salibão, 100 programas. 100 temas, 100 tésima. Olha só. 100 programas, 100 temas diferentes. Não é 100 de não, é 100. Olha, Sandro, com toda humildade, hein? Bota repertório nisso, hein? E nós temos que fazer mais. Pois é, ainda tem mais uns 800 pela frente, né? Temos que fazer bater no mil. Essa é uma edição hiper especial. É a edição que a gente faz 100 programas. Primeiro programa, anotei aqui, não posso esquecer a data, 28/7/2023, entrou no ar o primeiro Gestão da Manhã do podcast. Descompromissado, né, Salibão? A gente tava ali, vamos fazer uma série. É interessante que a gente falou, vamos fazer nós dois, enquanto a gente põe a lista de convidados, né? É verdade. Aí começou nós dois aqui, o pessoal começou a se engajar, falei, bom, não precisamos de convidados, né? Fizemos ou de convidados, vez em quando, o né? pessoal falou que também é legal a gente. O convidado sempre tem um desafio, né? Porque se você não dá fala pro convidado, não tem porque ter um convidado. Se você dá muita fala, o pessoal fala, pô, eu queria ouvir vocês. Então, aqui também, tá indo. Aqui também para convidados. Eu convido o Sandro me convida. Então, e a gente tá... pode convidar outras pessoas. Você é o nosso convidado especial. Você é o principal convidado para nós. O que a gente vai fazer nessa história aqui? Olha a ideia que a gente teve, o Salibão. Pô, 100 programas, 2 anos. O que mudou? Olha que louco, hein, Salibão? 2 anos, é pouco tempo, cara. É nada. Deu uma impressão que foi uns 20, né? Uns 20. Sinceramente, o que teve de conhecimento nesses últimos 2 anos, Olha, eu trabalho com gestão há 40 anos, né? Desde 86, né? Para quem não sabe, eu sou uns 13 anos mais velho que o Sandro. E eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada. A velocidade das mudanças hoje, Sandro, não se compara nos anos 80 ao mundo da competitividade. Não, você pegou uma fase que foi nos anos 80 que explodiu a gestão, sim, né? Sim. Não se compara no começo dos anos 90, quando veio a tecnologia para fazer reengenharia com Michael Hammer, que as empresas estavam aprendendo a usar a tecnologia para reinventar os processos. Não se compara nem a internet, Sandrão. Nem a internet a velocidade no final dos anos 90, né? Que basicamente redefiniu tudo, né? E demorou um pouco para as pessoas entenderem o que era realmente. E agora, nesses últimos 2 anos, Sandro, 2 anos. É uma loucura, cara, juro por Deus. Bom, basta dizer, dando um spoiler do nosso conteúdo, que há 2 anos atrás o ChatGPT era algo que muita gente não conhecia. Ferramenta de busca. O que nós vamos fazer aqui, então? O que mudou em 2 anos, mas o mais importante, o que a gente pode aprender com isso? Pois é. A gente olha para trás para olhar para frente. Vai ser divertido. Por que você tem que assistir esse podcast? Para entender como o mundo da gestão tem evoluído, mas, sobretudo, para entender para onde nós vamos. Antes de começar nosso programa, aquele convite que a gente faz sempre. Salibão, de novo, né? Mais uma vez fui ver o número, a mais da metade das pessoas que acompanham a gente não segue a gente. Pô, pessoal, segue aí, tem muito conhecimento aqui. Aí tem uma coisa legal, Salibão, porque vocês vão perceber agora, a gente vai entrar com uma linha de conteúdos especiais, tem relação com o nosso livro novo, que daqui a pouco a gente vai falar, sobre perguntas. Então você se inscreve para receber em primeira mão a notificação de todo o conteúdo que vai entrar no ar, porque além desse conteúdo, do nosso GA Podcast, vão ter 3 ou 4 eventos especiais, você tem que ser notificada sobre isso. Vai lá no Spotify, no YouTube, e não deixa de nos seguir, e faça seu comentário, suas sugestões. Falta algum conteúdo pra gente fazer? Quer que a gente aborde alguma coisa? A gente tá aqui pra isso. Né, sugestões, né, Sandro? Até porque a gente tem que ter temas. Muito dos temas que nós falamos aqui vem de vocês, né? Sempre. E precisamos de mais tema pra fazer mais 100? Pois é, 100? E sem repetir. 1000, Sandrão. Sem repetir. Tá, vamos primeiro no 100. Salibão, vamos começar. Eu acho que não dá pra gente começar sem falar sobre inteligência artificial, né? Eu peguei uns dados só pra que o amigo, a amiga que tá nos acompanhando entenda. Vamos lá. A OpenAI era uma empresa que já existia, mas era uma empresa desconhecida da maior parte das pessoas. 30 de novembro de 22, ela lança o ChatGPT. 30 de novembro de 22. Né, novembro de 22. Eu lembro que pela primeira vez em muitos anos eu fui tirar férias
no meio de dezembro, em janeiro, né? Eu falei, vou desligar. Até que um dia eu entrei, eu tava lá em Miami, entrei e apareceu um negócio chamado ChatGPT. Que ninguém. Disse, não, acabou minhas férias. A hora que eu bati o olho naquilo lá, eu interrompi, eu falei, opa, time out. Abandonei a série e comecei a estudar. Porque falei, cara, se eu não entender isso aqui, talvez eu me torne irrelevante. Obsoleto. Gestão, obsoleto. Salibão, olha que dado interessante. A OpenAI, ela em janeiro de 2023, ela fez uma chamada de capital, o pessoal já percebia que era legal, com valuation de 30 bilhões, Salibão. 30 bilhões. Último, a OpenAI não é uma empresa aberta, então a gente tem que confiar nas informações que são apresentadas, sobretudo no valuation quando entra um investidor. Quando entra um investidor, ele valora a empresa. Na última chamada de capital, a OpenAI estima-se que ela vale 300 bilhões de dólares. Que coisa, né, Sandro? 3 bilhões de dólares dá quanto? Sim. Dá 1,8 trilhões de reais. Ou seja, Salibão, em 2 anos, ela multiplicou por 10 o valor de mercado. Hoje estima-se que existam mais ou menos 1 bilhão de usuários do chat, sendo que 400 milhões ativos, ou seja, que pagam uma assinatura como nós. Como nós, sim. Como nós. Vamos começar, Salibão. Para que o amigo, a amiga tenha essa perspectiva, sua visão inicial, depois eu complemento, o que mudou com a inteligência artificial na gestão? De novo, vamos aproveitar que, como você disse, você estudou todos os movimentos da gestão, cara, desde a nascente. O que mudou com a inteligência artificial, Salibão? Nossa, Sandro, eu acho que acelera tudo que a gente já vinha fazendo, né? Tudo que a gente vai ver. Os temas que nós vamos falar são todos relevantes, mas a aceleração que ela deu, porque antes você podia fazer com calma essas mudanças. Hoje você não tem jeito. Ou você faz, não tem mais opção. Ou você morre. O que muda realmente é a velocidade. A gente já vem falando da velocidade faz tempo, né, Sandrão? Não há e agora não dá mais para mudar, vamos fazer tudo com calma. Sim. Porque a mudança é bizarra, né? Sandrão, a IA tá mudando a cada 30 dias. A cada 30 dias. Eu nunca vi. E tem uma história, Salibão, que eu acho importante contribuir aqui a visão com quem está nos acompanhando. Eu não tenho dúvidas, mas ainda é uma percepção pessoal, né? Que o sucesso do ChatGPT, ele é derivado da sua alta capacidade de processamento, mas para mim tem um fator que foi fundamental, a interface. Sim. Creio que a grande sacada da OpenAI foi fazer uma interface no formato de chat. Sim. Porque ela entendeu que essa interface, ela era uma interface comum a todos os indivíduos. Então ela tirou a fricção de algo extremamente complexo. Olha a lição pra gente aí. Tirou a fricção de algo extremamente complexo e tornou simples, introjetando isso em um objeto que já era da cultura das pessoas e comportamento, que era o chat. Sim. WhatsApp, né? Pois bem, então, primeira lição, ela conseguiu tirar a fricção e transformar algo complexo em simples. É uma lição para qualquer empreendedor, qualquer líder. Como eu transformo algo complexo em simples para ter valor. Agora, sabe o que eu estou percebendo agora, Salibão? E essa é uma percepção derivada, inclusive, dos nossos estudos para o livro A Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, que está bombando, aliás. Enfim. O fato de ser tão simples o ChatGPT, transformar a inteligência artificial em algo tão simples, de um lado ele valoriza e favorece o uso, de outro ele trouxe um efeito que para mim é um pouco deletério, da superficialidade. Porque qualquer um faz uma pergunta lá e acha que vem a resposta e acha que está entendendo tudo. Sim. E a gente está vendo, como você disse, a cada 30 dias há um crescimento exponencial da IA. Isso que a gente vê da tal da IA generativa de produção de conteúdo é uma partezinha da IA. Eu temo que as pessoas entendam que basicamente a inteligência artificial vai ajudar elas a fazerem textos melhores e pesquisar as coisas, quando na realidade vai muito além. Vai muito além, muito além. Esse é o grande, o que me preocupa mais, né? A gente que roda o Brasil, que muitas empresas acham que é mais uma ferramenta, Sandrão. Eles não entenderam ainda que é uma coisa que muda tudo, né? Sim. Hoje, dentro da gestão, por exemplo, que a gente estava conversando, você fazer uma estratégia, né? Sem estar junto com a inteligência artificial, é como dar tiro no escuro, Sandrão. Exatamente. É dar tiro no escuro. Você você vai perder todos, o seu concorrente que está fazendo, né? Eu ontem falei para um grupo de distribuidores, né? Tá. E deu para ver que eles eram bem tradicionais, aquele distribuidor tradicional, né? Um deles estava usando, né? E na noite anterior, no jantar, eu
ele veio me falar como ele estava usando a inteligência artificial para melhorar a distribuição. Sandrão, quando eu estava dando a palestra, entrei na inteligência artificial, pedi para ele levantar e falar, ficou todo mundo assim, Sandrão. É impressionante o que ele está fazendo. Aí usa para roteamento. Exatamente. Para análise preditiva de dados. Preciso, né? Preciso, Salibão. A gente nunca teve tanta oportunidade para ser preciso, Sandrão. Salibão, eu tive, né, uma visita lá no Grupo Boticário, meu amigo Sérgio. Aliás, o pessoal do Boticário tudo nos ouve. Miguel, Arthur, toda a turma lá. Toda a turma, né? Modé. Toda a Modé, a turma realmente nos ouve. E o Sérgio, que é o CEO do Boticário, junto com o Modé, convidou para fazer uma incursão lá no back-office. Uhum. Todo mundo olha muito a loja. Eles estão trabalhando com inteligência artificial há mais de 4 anos. Aí você fala, mas pra quê? A Amazon tá trabalhando desde 90, desde que nasceu, né, Sandrão? Agora, pra quê? Você fala, pra quê? Eles dão uma aplicação que eu vi na área de P&D deles. Como era o processo de desenvolvimento de produtos, Salibão? Ainda continua a ter o cara lá que é o perfumista, né? Que é Mas ele ia testando. Hoje eles têm um negócio que é um olfatômetro que roda uma IA por trás dele para definir padrão e aproximar as fragrâncias do modelo ideal vis-à-vis do que você objetivou. Ou seja, ele escalou a ação do indivíduo à enésima potência, porque ele tem como testar previamente e validar essas premissas, baseado em dados. É uma outra lógica. O que eu quero dizer é o que você acabou de falar do distribuidor. Quem não entende essa lógica, abre uma lacuna, porque eu vou continuar jogando com raquete de madeira. Num jogo que aqui eu tô, né? Aliás, essa alusão até pode ser sem raquete, né? Eu mudei o game, Mudou né? tudo, né? Agora, interessante, Sandrão, que você falou do olfatômetro, né? E esse é o próximo passo da inteligência artificial, que tá em curso já, que vai ser o physical AI, né? Sim. A inteligência artificial física, sensações, cheiro, tudo. E junto com ele vem o robô, Sandro. Você imagina o que pode acontecer? Esse é o ponto. Emotional AI, que pega tudo isso integrado ao robô. Que é o investimento pesado da Amazon. A Amazon é a empresa que hoje tem o maior nível de robotização per capita do mundo. Porque ele está testando todos esses modelos, até porque o crescimento é tão escalável que ele não tem nem mão de obra para dar conta disso, né, Salibão? Pois é. Essa união, ela é explosiva. Aí você fala assim, eu estava conversando agora com um executivo muito interessante, né? Falou, mas olha que legal essa reflexão, Salibão. Tá bom, vou tomar todas as decisões baseadas numa visão analítica. Não. Porque se você fizer isso, todas as suas decisões vão estar baseadas no óbvio. Na realidade, a inteligência artificial, o Mega Self, sempre cito o Salibão que ele trouxe esse conceito, que o Mega Self, nós já falamos aqui. Uma visão expandida de você mesmo. Exponencialmente da gente mesmo. A tecnologia permite isso. É isso que é inteligência artificial, né? Explode. Como é que é? É você com superpoderes. Com superpoderes. O que acontece é que eu vou ter e tenho cada vez mais decisões críticas com acuracidade para a minha intuição ser muito mais precisa, ousada e ambiciosa. Olha a coisa maravilhosa. Olha a diferença de quem está usando esse recurso e quem não está, Salibão. Ainda nós estamos no começo da mudança, então isso não é perceptível. Mas a curva de aprendizado vai começar a fazer diferença. Para quem não sabe, né, a inteligência artificial ela começou a ser discutida nos anos 50, né? Nos anos 50. E quando eu estava na HSM, né, eu lá nos anos 2000, nós fizemos um grande evento em Nova York, né, que nós inauguramos a nossa sede nos Estados Unidos, fizemos um evento para 5 mil pessoas de 50 países. E aquilo me deixou muito preocupado, Sandrão, porque o americano é rápido, né? E copiar. E aí eu comecei a estudar de uma maneira insana quais seriam as forças que poderiam impactar o mundo da gestão, né? E eu identifiquei a inteligência artificial há quase 20 anos, Sandrão. Como uma referência. E quando nós fizemos um evento chamado World Science Forum, aliás, foi o evento que deu origem à Singularity University, né? Nós fizemos esse evento em 2006, 2007, inaugurou a Singularity University, e o Ray Kurzweil, o fundador, ele participou do nosso evento, então ele entendeu o que a gente estava falando, né? E lá estava o professor Marvin Minsky, né? Que foi o pai do primeiro laboratório de inteligência artificial que já existiu lá do MIT, Sandrão. E ele estava lá falando de inteligência artificial e robótica há quase 20 anos atrás. Então a gente já vem namorando esse tema, né? Esse tema não caiu aqui por acaso, né? É que ele não estava maduro, né, Salibão? Assim, a gente tinha tecnologia para suportar isso. Hoje, de novo, a lei de Moore. Sim.
A exponencialidade permite um ganho de processamento de informações em níveis inéditos e essas tecnologias que elas estão submetidas a grupos pequenos de experts hoje estão à disposição. E aí vem uma tendência que eu anotei aqui, que eu gosto, Salibão, porque a gente vai olhar sempre aqui agora para vocês. O que é e o que pode ser. Uma tendência que para mim está claro, que você acabou de matar e dar a introdução, que é um incremento importante na interação homem-máquina. Uhum. Com o advento cada vez maior do acesso à inteligência artificial, com funcionalidades cada vez mais complexas, na carona disso, a evolução dos robôs, essa interação homem-máquina... Ou mulher-máquina. Né? Ou mulher-máquina, ser humano-máquina, né? Vai ser cada vez mais uma realidade na medida em que vai haver uma potencialização da capacidade de cada indivíduo. Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente está se preparando para isso? Nós vamos ter que reaprender tudo de novo, Sandrão. A gente não está na era do aprendizado, a gente está na era do reaprendizado, né, Sandrão? Reaprendizado. O reskilling, né? Que também chama upskilling, né? Que é o teu skill para cima, e o reskilling, que é você adquirir uma nova habilidade, Sandrão, porque a inteligência artificial está aposentando muitas das habilidades. Aposentando. E está trazendo novas. Então, se você não aprende as novas competências, né, não é que ela vai acabar com o que você fez. Sim, provavelmente sim. Então é a era do reaprendizado, né? E aí que mora o perigo, Sandrão. Ou você aprende ou você aprende, né? E isso não é para amanhã. E aprender em massa, né? Você tem que pegar a tua empresa, não dá para só um departamento aprender os líderes. É todo mundo. É do P ao P. Do porteiro ao presidente. Sim. Porque o P vai ter que falar no mesmo idioma com todo mundo, né, Sandrão? Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que a gente é um exemplo disso, né? Se você pegar a gente sempre produziu com muita profundidade e rapidez. Sim. Né? Desde 2018 nós lançamos 9 livros de negócio, né? Dá mais de um por ano. Mas, inegavelmente, as experiências anteriores, sobretudo essa, com a arte de fazer perguntas transformadoras, a inteligência artificial, e agora estou falando da generativa mesmo, cara, deu uma potencializada na nossa capacidade de pesquisa, não Sim. de produção, porque produção é a gente que escreve, mas de pesquisa cognitiva, né, Salibão? Aquela história, lembra aquela história quando o Google quase foi vendido pro Yahoo? Uhum. Puta, até você pesquisar e ver e tal, cara, ela vem, aí você vai na fonte, é impressionante. E só está começando esse processo. Quando a gente fala, então, do upskilling, do reskilling, da interação homem-máquina, a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Porque um dos temas centrais que a gente viu de valorização desses 2 anos, que já era um tema que a gente tem estudado, você tem estudado faz tempo, mas é a era das perguntas transformadoras. Né? Com certeza, né? Não tem como. As respostas estão ficando cada vez mais comoditizadas, né, Sandrão? Acabou a folha em branco, né? Às vezes você tinha aquela história, como eu começo, acabou a folha em branco. Mas, eu volto a insistir, se você não fizer perguntas complexas, profundas e provocadoras, você vai receber a resposta que todo mundo recebe. O que a IA vai fazer? Vai navegar em todas as bases de dados e trazer aquilo que é mais óbvio. Mas não é o mais óbvio que você ganha. Nenhuma empresa ganhou vendo o óbvio. Então é como você consegue enunciar e provocar a própria IA com perguntas transformadoras para trazer mais significado e significância para esse contexto. Então, Sandrão, será que o Drucker, até isso ele estava na frente, Sandrão? Porque ele foi o primeiro cara que nos chamou a atenção com relação às perguntas, né? Sim. Eu lembro que eu visitava em Claremont, né? Todos os anos, além de ter trazido o Drucker para o Brasil 2 vezes e para a Argentina 1 vez. Ele enfatizava a questão das perguntas de uma forma assim, eu ia com muitas perguntas, voltava com mais perguntas. E aí foi o Jim Collins, né? Eu lembro que o sonho do nosso amigo Álvaro Chocair da Link era tomar um café com o Jim Collins. Eu falei, eu vou realizar o teu sonho, né? Então eu liguei pro Jim Collins, expliquei o que ele estava fazendo aqui. Muito relevante. Ele falou, aceitou para uma visita, né? E aí, quando ele voltou, não falei mais com ele, eu cruzei com ele no clube, né? Eu falei, Álvaro, com quantas perguntas você voltou do Jim Collins? Ele falou, 36. E o cara disciplinado. Sabe outra história que você tá contando, eu lembrei? Quando você entrevistou para o nosso livro Liderança Disruptiva, o Araoz. Uhum. Né? Cláudio Araoz. Cláudio Fernandes Araoz é um grande guru, acho que talvez o maior guru da América Latina, que é um argentino, né? Professor de Harvard, né? Para quem não sabe, livros maravilhosos, né? Sim, muito bons. E no nosso livro, para quem não acompanha o livro Liderança Disruptiva,
Ao final de cada capítulo tem um QR Code com várias entrevistas que nós fizemos sobre o conteúdo. Um deles foi o Arauz. E eu lembro que você comentou com ele sobre perguntas. E eu lembro que ele contou uma história, que você foi protagonista também, quando você levou Jack Welch para a Argentina, para Buenos Aires. E o Arauz conta essa história, uma história deliciosa, que ele fala que, né, você falou, pediu pro Arauz fazer um grupo bem seleto para fazer um jantar com o Jack Welch, porque o Jack Welch queria conversar com os líderes. Eu lembro até que você comentou, mas não era falar com os líderes, com os big fishes, ele queria falar com os líderes mesmo, da economia, e você pediu pro Arauz ajudar. O Arauz comenta que fez um jantar, pegou caras bem legais e tal, acabou o jantar, ele foi perguntar pros caras, e aí? Gostou, não gostou, como foi? Um deles falou, cara, tá do lado do Jack Welch, uma coisa que eu mais queria fazer pergunta, ele me inundou de pergunta, não deixou eu falar nada. O Jack Welch era um aficionado por perguntas. São pessoas que te desmontam em uma pergunta, Sandra. Não é uma simples pergunta. Não é assim, não. Não é simples, né? Como é que tá o teu negócio? Não, e aí? Me fala aí. Não. Eles te desmontam, Sandrão. Eu lembro que quando... É isso aí. O Sandrão, cara vai longe, cara. Eu lembro que eu já tinha vendido a maior parte da HSM, né? E eu lembro que a gente tinha um projeto grande, né? Os investidores que seria como um LinkedIn hoje, né? Só que a gente estava 10 anos antes. A gente fomos ahead of our time, né? E nesse projeto, né? Eu levei lá pro Peter Drucker, né? E mostrei como é que as pessoas iam se interagir, não sei o quê, porque naquela época era assim, não tinham as empresas.com, Sandrão, eram vendidas por 700, 800 milhões de dólares, sem nada. Sem o plano de resultados daqui a 50 anos, sei lá. E aí, quando eu cheguei para ele olhou, ficou quieto. Ele falou, José, how are you going to make money on this? Cara, como você vai ganhar dinheiro com isso? Sentado. Tá aqui, veja bem. Tá aqui uma solução maravilhosa que não tem um foco de resultado. Bom, né? Isso foi quando eu entrei na HSM. Isso em 2000, né, Sandrão? 2000, né? Há 25 anos atrás. Né? Foi a primeira bolha da... Que parece estúpido hoje, mas naquela época não era, Sandrão. Desculpa, naquela época não tinha Google, o Patagon, o Patagon.com foi vendido por 700 milhões de dólares pro Santander. Até hoje eles perguntam o que é o Patagon. O que é o Patagon? A fusão do AOL com a Time Warner. Cara, nós temos histórias... Yahoo, cara, tem histórias enormes. E ele já perguntou, cara, imagina o Drucker, ele não entrou no hype, Sandrão. Olha que coisa, né? Ele não entrou no hype. Qual foi aquela história que você conta que era com quem? Com o Chambers, né? Que falou, deixa eu ir lá sugar aquele cérebro. Sim, let me pick up his brain. Nós fizemos, antes desse evento de Nova York, nós fizemos em 2002, o John Chambers, que foi o CEO outro cara incrível, né? O CEO da Cisco, né? E eu conversando com ele, e eu lembro que ele estava sempre de olho no Jim Collins, e o Jim Collins estava falando, quando o Jim Collins ficou sozinho, ele falou, sorry, but I need to pick up his brain. eu tenho que pegar o cérebro dele, né? E aí é com perguntas. É isso, é com perguntas, né? Você elaborar perguntas, você desconstruir perguntas. Se isso já era relevante desde Drucker, hoje em dia... Não, hoje é... Porque a pergunta simples vai te dar a resposta simples. Exatamente. Uma outra coisa que a gente pode analisar, que mudou nesses 2 anos, Salibão, essa é muito boa. Com a evolução da IA, emergiram empresas que a gente não conhecia. Sim. OpenAI, NVIDIA. Quer dizer, quando existe um ponto de ruptura tão curto quanto esse, em 2 anos muda tudo, nós vamos chamar atenção para um tema que a gente tem chamado atenção aqui há algum tempo. E várias outras, né? Então, várias outras. Empresas bilionárias que a gente não acostumou a ouvir o nome deles. Várias outras, Salibão, várias outras. A neve derrete pelas bordas. Quando acontece um modelo de ruptura aqui no centro, surgem oportunidades para todos os lados. Nesse caso, surgiram empresas, a NVIDIA acho que é o maior exemplo, né? Uma empresa que a gente nem conhecia, virou uma empresa trilionária. A empresa, essa do Duolingo, né? O Duolingo, que agora cresceu de novo, a Duolingo não é uma empresa jovem, mas a IA potencializou o ensino. Eles sacaram que a IA ia potencializar o ensino de inglês. Tem várias organizações. Sabe outro movimento, Salibão? Que eu até fiz um vídeo sobre isso. Se você pegar o resultado hoje, em 2025... faço um convite a você. Pegue os resultados de empresas como Amazon AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure, ou seja, os negócios de computação em nuvem dessas empresas, você vai observar que a cada quarto, a cada trimestre, elas crescem 20%, 25%. Sim. Por quê? Porque é necessário processamento de servidores para rodar e aí eles têm escalabilidade. Então, 2 anos só,
Isso mudou de configuração. Então, qual que é a atenção que a gente tem que ter olhando para frente? Sempre que existe uma mudança core, existem oportunidades nas adjacências. Algumas dessas adjacências são para o desenvolvimento de aplicativos, aplicações de IA. A minha tese, inclusive, é só uma percepção, eu creio que cada vez mais vai ter espaço para pessoas ou empreendedores que resolvem problemas específicos. Sim. A IA é o habilitador. Sim. Mas tem um monte de aplicação que pode fazer. Adjacências. A gente tá olhando essas adjacências, eu não tenho dúvidas que vão surgir muitas outras empresas e negócios nessa carona, meu. Inclusive, empresas para fazer agentes pessoais, né, Sandrão? Hoje todo mundo, nós surgimos numa era onde nós vamos ter companhia, né? O que vai ser de nós uma pessoa sem um agente, Sandrão? Sim. Né? Aliás, você sabe que isso é tão delicioso, essa conversa, né? A gente estuda muito, né? E sempre... Aliás, o Salibão trouxe isso, né? Fracasso, mas uma falha séria do negócio da Amazon foi o celular. Sim, o Fire, que eles perderam 190 milhões de dólares, mas por meio do Fire veio o sistema operacional da Alexa. Aí você fala, mas por que esses caras estão investindo tanto na Alexa, na Siri e tal? A interface não necessariamente vai ser o notebook ou o celular. A interface pode ser um agente pessoal que fala, você vai conversar, e esse agente vai abrir, não vai ser necessário interfaces tão sofisticadas. Por isso que a Amazon, Apple investem tanto nesses agentes de interação. Porque a inteligência artificial embedada deles pode ser... Imagina, isso, inclusive isso no robô, Salibão. É isso, eu junto tudo. Você vê como eu tava essa semana aí falando para uma empresa de educação, né? E contando o que nós fizemos com o nosso livro, né? Arte de Fazer Perguntas Transformadoras, né? Uma criação conjunta aí da Editora Gente. É o primeiro livro, vou mostrar no lançamento, é o primeiro livro do mundo que vem com agente de inteligência artificial. No lançamento a gente fez uma ação integrada agente pessoal. Que é um agente de perguntas, para você fazer perguntas melhores. E aí falando com esse diretor da empresa de educação, não vou mencionar, porque palestra, né? Eu mostrei para ele como cada aluno pode ter um deles, e cada aluno agora vai ser o seu time de aprendizado, Sandrão, porque não dá. Eu falei, olha, falando para os educadores, né? Eu falei, eu sofri muito, porque eu sou um slow learner, né? Sim. Ao contrário do Sandrão, que eu demoro, mas assim, mas também quando eu entendo, né, Sandrão? Quando eu entendo, aí a gente faz um estrago, né? E falou assim, pela primeira vez, agora o agente vai ajudar a fazer o pace do aprendizado do aluno. E sempre foi uma promessa, mas nunca a gente chegou a um modelo. Nunca. Cara, cadê o telefone? Me dá o contato. Você vê, uma empresa de educação não importante, deveria estar nesse contexto. Mas já devia estar lá, né? Pensando, né, gente? E aí vai surgir alguém pequenininho que tem agilidade e pode fazer isso. Pois é. Que pode estar nos ouvindo agora, mas assistindo agora. Depois que eu falei lá, eles estão correndo. Tá agora, da mesma forma que surgiram empresas importantes nesses 2 anos, algumas sucumbiram. E talvez seja uma das mais emblemáticas, justamente no segmento da IA, seja a Intel, né, Salibão? Pois é, Sandro, né? Pois é, né? E a Intel que nos trouxe... Que a gente tem a Intel não nos trouxe somente o microprocessador comercial, né? Foi a primeira, né? Em 1972, trazida aí pelo Gordon Moore, pelo Robert Noyce, mas que também nos trouxe aí o Andy Grove, né? Que o Andy Grove foi presidente e sócio depois, mais pra frente, que introduziu muito dos conceitos da gestão moderna, Sandrão. High Performing Organization, 10X. Os squads, o 10X, e mais importante, o ponto de inflexão estratégica, Sandrão. E aí a própria Intel, logicamente eles não estão mais aqui, mas a própria Intel não viu o ponto de inflexão estratégico quando os games vieram, Sandrão. Exatamente. Os games vieram, eles acharam um mercado muito pequeno para entrar. Esse que é o grande problema. Mas, Salibão, se a gente for estudar isso, né, para quem nos acompanha, eu fiz uma apresentação, até te mostrei, né? Você pegar todas as evoluções da Intel, eles lançaram, desde 71, 18 evoluções do processador, Sim. O Pentium e tal. Todas incrementais. Sim. Eles já tinham perdido uma carona importante, foi do celular, do mobile. Exatamente. Que a AMD e tal capturou isso. E fizeram de novo o erro, né? Fizeram de novo. Olha que interessante, Salibão. Eu peguei vários dados aqui que a gente vai trazendo para exemplificar isso. Olha que interessante. O faturamento da Intel de 2023 para cá, quando a gente teve o primeiro programa para cá, ele se manteve meio padrão. Era 54, foi 52, o que já não é bom. Não cresceu. Mas, agora, o valor de mercado, Salibão. Pois é, derreteu, né? Saiu de 210 bi de dólar para 94 bi de dólar e não para de cair.
Não para para baixo, assim, é difícil. É difícil, mas assim, o que a gente tem estudado é se a Intel vai ser viável. Por outro lado, ela é um gargalo no governo americano, porque ela é uma empresa a nível de segurança nacional, né, Sandrão? Não há dúvidas. Então vai ser... que aí tem imagina assim, você salvar uma empresa de hipoteca, tudo. Agora, salvar uma empresa de tecnologia, eu nunca vi isso, Sandrão. Imagina como é que vai ser. Uma empresa de suporte, né? Agora, além da Intel, tem uma outra que você gosta de abordar, que nesses 2 últimos anos nós vimos a derrocada do varejo que não se adaptou a esse mundo de uma forma assustadora. E eu acho que tem um exemplo claro sobre isso, é o varejo farmacêutico. Né? Sim. Walgreens sempre foi uma das empresas líderes do setor. Olha o valor de mercado do Walgreens. 2023, você levou no primeiro programa do GA, era de 22 bilhões de dólares. Quando a gente está gravando esse programa, está em 9 bilhões e não para de cair. Fechou diversas lojas e tal. Mesmo o faturamento cresceu, você levou uns 10%. Mas o que o mercado não acredita é que essa empresa seja capaz de se viabilizar no mundo da Amazon. eu acho que não vai, Sandrão. Eu acho que já perdeu. Já está muito tarde para conseguir recuperar. Eles estão fechando 2.500 lojas, venderam o que restou aí para um fundo de private equity, porque vai ver, porque são na verdade, esse valuation que você tem, não é no negócio, é dos imóveis. O negócio, é do ativo. O negócio, do ativo imobiliário, do patrimônio, perdão, É só entrar numa loja do Walgreens, né? Não, eles têm um fenômeno, se você for... é que não é uma conta fácil de fazer, mas eu vi alguns analistas que se fizer a conta do imobilizado, ele vale mais do que o valuation. Não é uma conta fácil de fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as lojas e os terrenos que eles têm vale mais do que o valor de mercado da empresa. Pois é. Aliás, isso acontece algumas vezes. Agora, sabe o que é o mais bizarro, Sandrão? O Jim Collins, ele escreveu Built to Last. Sim. Foi lá no final dos anos, por volta de 1995. Sim, foi baita blockbuster, né? Ele estudou as empresas cuja idade média tinham 100 anos, né? Durante vários anos, tudo que o Jim Collins faz é um estudo de 5 anos. E depois, eu conheço o Jim Collins antes de ele escrever livro, quando era James Collins, né? Tem a mesma idade, desde os 30 e poucos anos nós somos amigos. E eu sempre perguntava para ele, Jim, qual o próximo livro, né? Eu falei, tô tentando descobrir a próxima pergunta. Próxima pergunta, né? E a próxima pergunta foi como empresas que tiveram uma performance medíocre durante vários anos, de repente fizeram um up e conseguiram ter uma performance fabulosa. Feitas para durar. Ele estudou 2.300 empresas, Sandrão. 2.300 empresas, identificou 11 empresas. E o Walgreens era uma delas, Sandrão. Olha que cruel. Não só o Walgreens também, como a Pitney Bowes também. E mais 2 empresas, né? Que você percebe que não é uma empresa desprezível. Ela catalisou o espírito do tempo, mas não conseguiu se reinventar. Não conseguiu se reinventar. Sandrão. Porque ela foi uma empresa relevante. Sim, e aonde a Amazon está acabando com eles é simplesmente onde o ticket médio é maior. Não é na pasta de dentes, Sandrão. É no remédio para regularizar. Valor agregado alto. Valor agregado alto. São aqueles remédios que você toma, se você não tomar, você morre, né? Eu sei, eu tenho essa experiência, né? O meu cardiologista disse que eu tenho um coração sofrido, Sandrão, né? E eu acho que é porque as pessoas falam que nós não temos um mundial, entendeu, Sandrão? Eu sofro, né? Mas você não devia considerar essa você dá atenção para essas coisas. Você dá valor. E a gente tem que tomar esse remédio. O que acontece nos Estados Unidos, Sandrão? 30% das pessoas que tomam esse tipo de remédio esquecem de tomar o remédio. Na hora que tem que tomar, porque é um remédio contínuo. Contínuo. Às vezes é de manhã e de noite. Sim. E nos Estados Unidos fica pior ainda, Sandra, porque lá as pessoas moram pulverizadas. Não é aqui no Brasil, tua avó tá em Santos, a minha tia tá aqui em São Paulo. Lá o cara tá na Califórnia, o outro tá em Oregon e tal. Então, Sandrão, 30% da população que toma remédio controlado esquece de tomar o remédio. Com esse insight, a Amazon tá aniquilando a Walgreens. E eu fui agora, recentemente... Um aviso que gera o pedido que muda a comodidade. E aí eles usando inteligência artificial, né? Eles têm os clientes dele. E o que eles fazem? Eles lembram que você tem que tomar um remédio. E eles dão bonitinho lá pra você, todo dia pra você tomar teu remédio, Sandrão. Olha que coisa. Já com a entrega. Amazon Pharmacy. Eu fui na Walgreens agora, né? E tirei umas fotos. É interessante que nas nossas palestras, né? A gente pergunta...
Quantos de vocês já foram na Walgreens? Sandrão, metade do público já foi na Walgreens comprar alguma coisa. Porque tá nos Estados Unidos, Quem tá nos Estados Unidos é muito popular. Precisa comprar alguma coisa. Eu falei, então vamos se despedindo. Porque... E aí eu mostro a fila, Sandrão, dos velhinhos. Sim. Eu fiquei na fila dos velhinhos. E eles ficam naquela fila, em pé, sofrendo, pra dar de cara com uma pessoa com uma tromba desse tamanho e pra pegar o seu negócio e com certeza vai esquecer de tomar remédio. Vai fazer facinho, né? Pois então não precisa nem no lugar. Fogo, né? Agora, nós estamos acompanhando um varejista que está conseguindo se recuperar, que é o Walmart. Sim, sim. Interessante. Empresa teimosa, né, Sandrão? Teimosa. Aqui o espírito do Sam Walton tá lá, né, Sandrão? Resiliente. Você sabe o que é interessante? Sabe um dado que eu levantei para o nosso papo? Em 2024, em termos percentuais, as ações da Walmart cresceram mais do que as da Amazon. Olha não só. Nominal, Sim. em termos percentuais. É interessante, Sandrão, porque acho que uma das coisas que sustenta e você, não sei se você concorda comigo, é a própria história do Sam Walton, né, Sandrão? As nossas histórias, Sandrão. Eu não tenho dúvida. A narrativa. A narrativa, né, Sandrão? A pergunta é, o que o Sam Walton faria? Né? Não tenho dúvida. What would he do? O que ele faria? Mas eu tenho uma tese para você. Eu acho que eles conseguiram ressignificar isso. Eu acho que eles não mudaram durante muito tempo, justamente que eles entendiam que o Sam Walton não faria era ficar olhando só os custos e não olhar a transformação. Exatamente. Eu creio que com o tempo eles começaram a ter um insight de que resgata o Sam Walton quando ele começou essa bagaça. Sim. Resgata aquele espírito empreendedor do Sam Walton, o que ele faria. E eles entenderam, né, que aquela tese, né, que como você conhece muito o mercado americano, você é expert nisso, tem uma lenda que cada americano está no mínimo a poucos minutos, 30 minutos de uma Walmart. Né? Ou uma Best Buy, a mesma coisa. A Best Buy fez a mesma coisa, Sandro. Walmart, sabe que hoje, eu vi uma estatística agora, fiz até um conteúdo sobre isso, a empresa que mais usa drone para delivery nos Estados Unidos é o Walmart. Sim. E ela entrega, muitas vezes, em 15 minutos. Então, ela ressignificou o negócio dela, transformando o centro, as unidades em CDs. E hoje, o negócio que mais cresce dela é o e-commerce. E isso tem impacto no valor de mercado. 2 anos atrás, o Walmart valia 470 bilhões, outro vale 780. Ela dobrou o valor de mercado e o faturamento cresceu 10%. É curioso, você fala, tem um descasamento, né? Sempre tem via de regra, um descasamento entre valuation, valor de mercado e crescimento de faturamento. Por quê? O valor de mercado, ele retrata a percepção que eu tenho do crescimento dessa companhia. A receita, ela está orientada a uma visão passada. Né? Então, o caso do Walmart eu gosto muito, que mostra que é possível a transformação. Sim. Tem um caso no Brasil que a gente está vendo agora. Pegar a sua própria musculatura, né, Sandro? É muito forte. Você viu, a Best Buy ele pegou a musculatura da proximidade que eles têm com os clientes, né, Sandro? Não há dúvida. É um asset, 15 minutos, né? 15 minutos de qualquer americano. Vamos reinventar isso. Você vai fazer isso? A Amazon não está. Aqui no Brasil, também tem um caso que a gente está acompanhando com muita atenção. Por exemplo, a reinvenção do Itaú, né, cara? Sim. É uma história muito relevante, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem o Itaú, a gente tem o Nubank, o valor de mercado do Nubank nos últimos 2 anos dobrou, continua crescendo, mas o Itaú tem demonstrado que por meio de uma análise criteriosa das suas capacidades centrais, é possível reinventar negócios. O que acontece é que é lógico que o sistema interno, sim, ele sempre vai coibir a revolução. Porque a empresa fica muito grande, né, Sandro? Conservadora, você ficar grande. E no próprio mercado, né, de financeiro, né, a propensão a você tomar risco é menor. Risco alto. Salibão, o valor de mercado... Ele já vem tateando isso, né, Sandro? Eu lembro quando eu fui lá lá na Jabaquara, né, na sede principal, e aí num prédio da frente, era um prédio totalmente voltado à inovação. Você entrava lá, roupa da turma diferente, post para tudo quanto é parede, né? Não há dúvida. Os amigos lá tocavam o negócio. Então eles já vêm, né? Eles não estão parados. Tanto que investiram na própria XP, né? E ganharam muito dinheiro com isso. Então eles já vêm se mexendo há bastante tempo. É possível. Né? E aí, uma última referência falando sobre esse contexto empresarial que eu vejo é os nossos amigos do iFood, né, cara? Puta. Diego Barreto. Os caras tão bombando, cara. E cada vez que eu vou lá, eu sou surpreendido com a novidade. 100 milhões de entregas por mês, né, Sandro? 130 agora. E agora entrando, passando daquela questão de conveniência de refeições para tudo. A loja de tudo, né? A loja de tudo, que nem o ecossistema e também ecossistema de conveniências. E veja, What business are you in? What business are you in? Outra coisa, se a gente pegar a estratégia do iFood, a pergunta de $1 bilhão, qual é o seu negócio? Sim. Eles estão agora numa outra, eles compraram 3 empresas de tecnologia para o salão
do restaurante. Olha só. Checkout automático. Então, o que eles estão olhando? O ecossistema, como eu ativo um protagonista importante com outras iniciativas que eu vou integrar com o digital. Por meio de dados, não importa se o cara me pede pelo iFood, pede no restaurante, eu integro tudo e começo a oferecer comodidade para o restaurante. O iFood não é empresa aberta, então os dados não são abertos. Mas eu peguei aqui uma estimativa que hoje o iFood deve valer uns 7 bilhões de dólares e valia uns 5 há 2 anos atrás, mas continua em ascensão. Esse é o lance. E pra gente finalizar essa história que eu adoro, a BID. Isso é muito louco, né, Salibão? Sim, sim. Aqui no Brasil não havia. Tô no meu segundo, Sandrão. Então. Eles têm muitos desafios. Muitos Assim, muitos desafios. Eu acho que a cultura chinesa talvez não tenha ainda a sensibilidade para fazer o serviço ao cliente, né, Sandrão? Eu acho que eles são muito focado no produto. O que eu acho? E pouco focado no pós, né? Vão acertar a mão. Vão ter certeza, né? São muito focados em acelerar o go-to-marketing e pouco atentos à experiência do cliente. Sim. Porque esses vetores, eles só são compatíveis se você conseguir estruturar um serviço de assistência ao cliente bem forte. Mas é uma opção estratégica, me parece, Salibão. Vamos conquistar mercado, depois a gente arruma o que tá aqui. Depois a gente fez. Depois a gente vê o que tá. Eu lembro, eu comprei um dos primeiros aqui no Brasil. Pois é. E fui vítima dessa coisa, mas o carro é tão bom, Sandrão, que... logicamente a gente entra num tema sensível aí, muita gente não gosta sensível, questão da política, da questão dos chineses. Sensível, mas olha, quem tem, se você tiver um... Não, mas eu acho que nossa função aqui é ser agnóstico quanto a isso, tá? Sim. Tem uma questão geopolítica que a gente não pode negar. Sim. Vamos olhar como negócio? Quer dizer, esses caras, eles com uma visão muito ambiciosa, criaram uma possibilidade de negócio paralela às existentes, com alto potencial de crescimento a despeito das travas regionais que existem. O que isso pode trazer pra gente? Muitas vezes a nossa trava é a nossa própria mindset. Nós aqui no Brasil temos uma mentalidade muito distinta dessa mentalidade, sobretudo a chinesa agora, aliás, Sandrão, de conquista acho de que espaço. nenhuma montadora realmente foi muito fã do serviço ao cliente, né? Não é só eles. Eu creio que eles levam isso, de novo, eu acho que a velocidade é o pretérito, é o principal vetor, e aí eu não... Mas o que me chama a atenção, Salibão, de novo, se você pegar diversos serviços tecnológicos, eles cresceram assim. Conquista mercado e depois vão ver o que vai acontecer. Diversos, Salibão, diversos. Desde a Amazon, o Mercado Livre, que hoje é uma realidade incrível, né? O Mercado Livre é incrível o trabalho desses caras. Um orgulho, apesar de ser argentino, eu acho, pra mim eles são brasileiros. Não, mas quem fez foi o fizeram aqui. Stélio fez metade dessa história toda, né? Não, e também eles estavam aqui, o Brasil é muito maior. O Brasil é o mercado. O maior mercado, o Mercado Livre valia 60 bi há 2 anos atrás, hoje vale 130, e a evolução do negócio é incrível. O Mercado Livre, sim, ele dobrou o faturamento em 2 anos, ele foi de 14 para 22, quase dobrou. O começo do Mercado Livre era Amazônia. Concorda comigo? E demoraram para... Mas acerta. Mas demoraram para pegar tração. Conquistou o mercado e aí ele vem. Então me parece que essa é uma estratégia, acertado ou não e tal, mas é o que a gente enxerga. Mas olha esses 2 anos, quer dizer, o tanto de coisa que mudou. Se a gente tivesse fazendo um programa nos anos 2000, demoraria 10, 15 anos pra gente ter esse tanto de informação pra cá. Pra gente finalizar, Salibão, vamos trabalhar então perspectiva? O que essa história toda, e vamos focar um pouquinho na IA, que é o que mais chama atenção, o que essa história toda de IA pode trazer como possibilidade integrada à estratégia, esse estudo que você fez aí? Sim. Olha, hoje, se você tá... A gente não gosta de falar planejamento estratégico, porque estratégia e planejamento estratégico são 2 coisas. Aliás, temos que fazer um podcast focado nisso, né? Acho que... aí que mora o perigo, você confundir estratégia com planejamento estratégico. Não há dúvida. Estratégia é você pensar como você vai fazer diferente. O planejamento estratégico é como você vai operacionalizar isso. É a consequência da estratégia. A consequência da estratégia. Então vamos dividir, confunde, né? Porque todo mundo quando fala estratégia, fala em planejamento estratégico. Não, eu te falo que tem gente que fala orçamento. Qual que é a sua estratégia? Ele fala do orçamento. Não, isso daqui é como você vai entregar, ainda mais o orçamento é a métrica quantitativa. Então a estratégia é o pensamento estratégico. Tem um objetivo, qual que é esse objetivo? Como eu vou chegar lá, quais são as capacidades que vão me levar lá. Gosto muito da teoria do negócio que a gente já falou de Drucker aqui. Quais são as competências centrais que eu tenho que me gabaritam a chegar onde eu quero chegar. Ambiente, quais são as demandas de mercado e concorrência que me permitem, quais são os territórios que eu posso me apropriar e qual que é meu propósito. Estratégia é o fruto disso. Com certeza, André. E hoje você
pensar em fazer estratégia sem ter a IA do seu lado é dar tiro no escuro. É isso aí. É dar tiro no escuro. Olha o que ela pode trazer, Sandrão. Olha o que ela pode ajudar você. Eu fiz um estudo aqui no como a IA impacta a maneira como a gente faz estratégia. Primeiro, análise preditiva. Pela primeira vez nós temos uma tecnologia que nos dá uma análise preditiva. Segundo, sistemas de alerta precoce. Sim. Entendendo o que as coisas... Prevenção. Terceiro, monitoramento contínuo. Né? Ferramentas para você monitorar. Quarto, análise de simulações de cenários. Você atuando em vários cenários. Te ajuda a navegar, te ajuda a não bater no iceberg. Ele reconhece padrão, faz análise preditiva e te ajuda com insights. Quinto, sistema de suporte de decisões. Sim, você tomar assim, ele vai te dar uma decisão mais certeira. Te dá munição. Sexto, aprendizado adaptativo. Você aprende, né? Não tenho dúvida. Eu sou um caso desse, Salibão. Que a IA me ajuda a aprender. Para você se adaptar rapidamente. E ela me provoca, porque você percebe como você não sabe, né, Salibão? Exatamente. Tudo que sei é que nada sei. Você percebe como você tem que pedalar, né, cara? Sétimo, ferramentas de colaboração, Sandrão. Hoje a IA... Aí vem os agentes. É que tem gozado, porque hoje uma das prioridades, né, que a gente fala collaboration, né, colaboração entre as pessoas, né, e a colaboração entre os sistemas hoje é muito mais rápido, melhor do que o humano, né, Sandrão? Então. Oitavo, insights de clientes, né, Sandrão? Insights de clientes. Então você pensar hoje, desenvolver uma estratégia de negócio sem ter esse conteúdo, de novo, é dar tiro no escuro. E por quê, né? E por que você vai abrir mão dessa armada? Agora, se você não dominar essa tecnologia, você vai ficar na mesma estratégia de sempre, né? Enquanto o cara do teu lado tá fazendo, de repente, tudo que você fez some e você não sabe por quê, né? Aliás, uma curiosidade, né, Salibão? O que será que a gente vai estar fazendo? Que conteúdo a gente vai estar trazendo no podcast daqui a 100 programas, né? Exato. Porque, eu não sei, você sabe? Cara, não tem uma parca ideia. Porque é tão rápido tudo isso. Vamos ver, né? Sem programa, tá gravado aqui. Olha, fica claro, acho que para todos que estão nos acompanhando, a importância de se preparar para esse novo mundo, né? Sim. E a nossa proposta é ajudar você a se preparar. Então, aqui tem uma mensagem importante que a gente quer dar para você. Nos dias, já anotei aqui, 15 e 16 de agosto, nós vamos ter a nossa imersão em mentoria Gestão do Amanhã na prática. São 2 dias intensos, onde nesses 2 dias nós trabalhamos todo o nosso composto de conhecimento. Gestão e inovação, liderança, cultura e estratégia. Mais ou menos meio-dia cada tempo. Sim. Masterclass profundas. Minha do Sandrão. Inéditas, inclusive. Então, se você já participou, você pode participar de novo, porque as aulas são inéditas. Muito profundas, né, Salibão? Porque a gente quer trazer isso de uma forma palatável. A gente quer trazer isso para que você entenda. Ô, Salibão, você viu aquele e-mail daquela cliente que mandou pra gente, que ela triplicou de tamanho? Sim, todos os... Mas você chegou, você respondeu, né? Eu vi. Porra, coisa linda, cara. Eu nem falei com você, cara. O número de histórias que nós temos hoje de participantes, né, da nossa imersão, com o número de negócios, né? Aqueles faturamento, tamanho da empresa. Não, ela comentou que ela quadruplicou o negócio dela. Ela mandou um e-mail agradecendo a gente. Ela fez a imersão. Sim. Ela fez digital. Agradecendo-nos e comentando. Ela fez um e-mail, podia até compartilhar uma hora. Gigante falando sobre isso. Porque o que a gente faz? A gente pega esse conteúdo profundo e decodifica ele. Para você que tem qualquer negócio, pequeno, médio, grande. Nas nossas imersões, o público em geral são líderes. Sim. Ou empreendedores, ou executivos. Selecionados, né? Muito selecionados, mas tem desde pessoas que lideram empresas de 5, 10, 20, até 1 bilhão. Porque o nível de complexidade muda, mas é igual. Mais. Temos multinacionais, inclusive, né, Sandro? 40. Então, o convite que a gente faz a você. Esse evento ele é composto por Masterclass, eu, Salibão, convidados C-level, né? Só C-level, CEO-level. Só gente que a gente aprende, né? E hands-on. Dinâmicas, sim, mão na massa para fazer acontecer. Além disso, esse é o único evento que ele não acaba quando termina de fato. Nós temos uma aula hiper especial do Salib, uma semana depois do evento, que é a aula do Drucker, onde o Salibão desvenda o pensamento de Drucker pro tempo atual. Aliás, vai ser um livro sobre isso, então a gente já vai aproveitar o livro. É uma aula maravilhosa, não tem
Ó, essa aula já vale todo o projeto, porque ela é especialíssima, já deve estar na 20ª aula, é um espetáculo. E eu continuo aprimorando, né? Impressionante, né? A ideia não é compartilhar o que o Salibão... Não. A ideia é fazer, peraí, ó. Vamos aprender como é o pensador da Idade Moderna? Vamos aprender? E o Salibão traz tudo isso. E além disso, esse é o único evento que a gente tem uma mentoria conosco. Além do conselho, esse é o único projeto que tem uma mentoria comigo, Salibão. O grupo se divide, depois de 2 semanas do evento, tem uma sessão só conosco, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Um baita evento, e ficar com a gente sempre, né? A gente fala que todos que entram na nossa comunidade estão com a gente, tem nosso WhatsApp, né? E sempre vão ter suas perguntas respondidas. Né? Uma vez por mês a gente faz um evento online para toda a nossa comunidade. Convidando só gente top. Só gente top, temas relevantes. Então, é um programa que não tem fim, né, Sandrão? Não tem fim. E ó, garantia. Endless. Garantia. Aliás, tem até uma garantia formal. Se você participa, nunca aconteceu, mas se acontecer, se a pessoa falar, pô, não gostei, é só mandar uma mensagem pra gente, na hora tá o dinheiro na conta. Ou seja, nós damos a garantia total do serviço. Não à toa, nosso NPS é 10, 9.8. 15 e 16 de agosto, a gente vai deixar o link aqui, também tem o QR Code para você submeter a sua aplicação, porque a gente avalia cada candidato para garantir um público legal. Olha, a gente garante conteúdo de primeira, altamente aplicável para você se adaptar a todo esse contexto de mudança. Fechou? Salibão, o livro hoje a gente tem duas dicas. Tem 2, Sandrão, olha. Uma é diferente. Exatamente. O primeiro é o nosso, né? Não tudo a ver. Fazer o marketing, mas para isso que a gente está falando dos 100 anos, né? Que a gente vive hoje na era das perguntas, né? O nosso, recém-lançado, a arte de fazer perguntas transformadoras, desbloqueia a inovação, acelera a transformação e potencialize resultados do seu negócio. É o primeiro livro sobre perguntas, que já existem outros em inglês, mas que foca só em business, não sabia? Não existe nenhum livro. No Brasil também. Nenhum livro, não só no Brasil, como fora do Brasil. Focando em business. Todos os outros... Que é estruturas de perguntas, eles estão, exatamente. Nosso livro é focado em business, né? Com ferramentas. Ferramentas no final. Aliás, nós temos várias ferramentas. Deve ter uns 10, 12 frameworks aí de como fazer pergunta de conselho, como fazer pergunta de líder, como fazer brainstorming reverso, tem tudo aí. Por meio das perguntas, você vai aprender como surgiram empresas magníficas, como outras sucumbiram, como fazer perguntas na era da inteligência artificial, customer centricity, né? Jobs to be done. Pô, é fantástico. Bom. Primeiro livro que vem com um agente de inteligência artificial customizado para ajudar você a fazer perguntas melhores e mais precisas, né? E mais elaboradas, refinadas, né? Então, é uma... É uma ação exclusiva. A gente vai deixar o link aqui, mas tem que ser pelo esse link. Tem que ser pelo link que tá aqui embaixo, você leva o livro e você aí, nosso ouvinte ou nossa audiência do podcast, não sei como fala, que comprar pelo link vai levar também o acesso a esse agente de IA, ele tá integrado ao ChatGPT, eu só uso ele agora. Qualquer prompt, Salibão, que eu vou fazer, vou fazer um roteiro de viagem, eu usei ele. Ele não ajuda a dar resposta, ele ajuda a melhorar a pergunta. É maravilhoso, eu me divirto demais e me ajuda muito, Salibão. Ele tá me ajudando demais. E a mim também, Sandrão. Demais. Agora... Tem mais novidades. Mais novidades. A gente vai fazer um convite inusitado para você. Mais novidades. Se você, por acaso, em julho, estiver por Miami... Pois é. Dia 9 de julho, Sandrão e eu estaremos lançando em Miami o nosso livro Liderança Disruptiva, que está em inglês, Disruptive Leadership. Transformative Skills and Competencies to Lead in a Technology-Driven World. Competências transformadoras para você liderar no mundo dirigido pela tecnologia. Lançamento em Miami, vai ser por volta de 19 horas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, depois eu passo mais detalhes. Eu estou finalizando com o nosso parceiro lá, querido André Dueck. Vamos fazer um mega lançamento. Se você estiver por Miami, né? Ali é férias, 9 né? de repente julho. É só mandar uma mensagem para nós, ou para mim, ou para o Salibão. A gente manda os detalhes. A palestra vai ser em inglês. Né? A palestra vai ser em inglês. Mas às vezes pode ver a gente lá. Com certeza. Vai ser um prazer estar com vocês. E aqui a gente colocando o nosso conhecimento agora para que o mundo, não só nos Estados Unidos, mas todo país de língua inglesa. Todo o planeta. Todo país de língua inglesa vai ter acesso. E olha, Sandrão, livro, lembrando, endossado na capa pelo Ran Charan, pelo Philip Kotler, pelo Jorge Paulo Lemer, pelo Alexander Osterwalder e pelo Cláudio Araújo. Quer dizer, ele já vai entrar em alto estilo no mercado americano. Vamos embora, depois a gente lança os outros lá, as perguntas americanas, tudo lá. Salibão, que vai ser daqui a 100 programas, cara?
Sandro, eu vou estar com 71, cara. Eu espero estar vivo. Ai, toma banho, Felipe. Não enche o saco. Por que você vai com 71? Por quê? Daqui a 2 anos? daqui a 5. Ah, não, é 2, cara. É 2, desculpa. Não, falando. Parte. Não, deixa. É 2 anos. É 2 anos. Eu achei que era daqui a 5 anos. E aí, ó. Vamos gravar isso, que daqui a 100 programas a gente vai voltar. 68 ainda dá pra... Imagina, até 80 e 90 a gente vai estar... Peter Drucker vai estar 95. Falar, caraca, o seu amigo Peter Drucker, foi 95, ó, né? Na ponta do... E o Kotler? Quantos anos tem o Kotler? Tá no 94. Pô, o Kotler tá em cima. 2 livros por ano. Charan com 87. Teve aqui a semana passada. Bonitão, vambora, é nóis. Vamos fazer o programa 2500. Beleza? Continua acompanhando a gente para ter mais 100 programas. A gente precisa de você. Nosso último agradecimento exatamente é para você. Só estamos aqui fazendo 100 programas por sua causa. Se não fosse o prestígio da sua audiência, o carinho que vocês nos oferecem, nada disso faria sentido. Porque dá um trabalho, pessoal, vocês não têm ideia. O trampo que dá aqui e o que nos motiva é a gente andar pelo Brasil afora, Sandrão e eu com nossas palestras, e ouvir de cada um de vocês quanto o nosso podcast tem sido importante na vida profissional de vocês, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Norte, até Nordeste, Alagoas, Fortaleza. Juazeiro do Norte me pararam no avião. Toda hora, graças a Deus. No Rock in Rio. Minas Gerais, olha, tudo quanto é lugar. Isso nos dá essa gasolina, esse gás. Não é gás, agora tem que não é só gasolina, mas dá um gás. Push, né? Combustível. Um push, uma eletricidade. Energia. Uma energia. Obrigado. Até a próxima. Um abraço.